Só por um momento, eu morri, e o Senhor me mostrou coisas que acontecerão no futuro de 2025. Agora, enquanto carrego a responsabilidade de ser seu mensageiro, preciso avisar a todos vocês. Este é um aviso chocante, e espero que vocês não percam uma única palavra. Por favor, compartilhem esta história com mais pessoas, porque essa também é uma maneira de ajudar vocês a se tornarem mensageiros de Deus. Meu nome é Jack Armstrong, e tenho 14 anos. Moro com minha avó enquanto meus pais estão sempre em viagens de negócios, quase nunca em casa. Acho que vocês entendem. Quando meus pais estão ausentes, minha avó é a única pessoa com quem posso conversar. No entanto, eu realmente gosto de esportes, especialmente basquete. Toda vez que entro em campo, sinto que posso fazer qualquer coisa, como se este mundo inteiro fosse apenas um playground gigante, e eu sou o vencedor. Mesmo que a vida não seja nada especial, às vezes ainda sinto que algo está faltando. Meus pais estão sempre fora, então só tenho minha avó como companheira, mas ela não entende completamente todas as coisas em que penso. Minha avó é uma mulher muito devota. Sua fé é tão forte que ninguém pode mudá-la. Não importa o quão difícil ou alegre a vida possa ser, ela sempre mantém sua fé em Deus. Todos os dias, ela ora por mim, sempre acreditando que Deus tinha um plano especial para mim, embora naquela época eu não tivesse ideia de qual era esse plano. Ela realmente gostava de me contar histórias da Bíblia, mas para ser honesto, eu não acreditava muito naquela época. Nessa idade, sou mais curioso sobre tudo ao meu redor. Há tantas coisas que me atraem mais do que sentar e ouvir minha avó contar histórias sobre Deus. Certa vez, ela me disse que, quando era jovem, sonhou com um jovem de pé aos pés do Senhor, salvando o mundo. Naquela época, eu só achava que era uma história alta e não prestava atenção. É por isso que há um ditado dela que continuo ouvindo repetidamente: esteja preparado para que um dia Deus possa usá-lo. Naquela época, eu só pensava que ela dizia isso porque me amava e queria que eu me tornasse uma boa pessoa. Mas quando ouvi essas palavras dela, parte de mim se sentiu estranha, como se algo grandioso estivesse me esperando. Esse ditado continua ecoando na minha mente, mesmo que eu não tenha entendido completamente seu significado naquele momento. Aquela manhã era domingo, 1º de novembro de 2024. Com um céu cinza e a atmosfera fria e sombria do inverno, acordei cedo como de costume para me preparar para uma manhã de basquete com meus amigos. Na verdade, não havia nada de especial naquele dia. Era apenas um dia comum. O céu não parecia muito bonito, mas não me importei muito. Corri ansiosamente para fora com a bola de basquete na mão, pronta para um jogo emocionante com meus amigos. Despedi-me da minha avó como sempre faço. Ela sempre fica na porta, me observando com olhos amorosos. Ela disse algo sobre eu precisar cuidar da minha saúde, mas apenas sorri em resposta. Naquele momento, não pensei muito. Só queria sair e ter uma manhã muito divertida. Ela provavelmente acha que voltarei cedo, como sempre. Mas, na realidade, eu não sabia que aquele dia seria completamente diferente, um dia em que tudo mudaria para sempre. Naquele momento, tudo aconteceu rápido demais. Eu estava correndo no familiar. Eu estava correndo na estrada, me movendo e provocando meus amigos atrás de mim. Nós rimos e conversamos alegremente, e eu não prestei atenção ao que estava acontecendo ao nosso redor. Minha mente estava apenas no próximo jogo de basquete, e talvez seja por isso que eu não estava prestando atenção na estrada à frente. Por apenas um segundo, um caminhão de repente veio correndo por trás. Eu não tive tempo de perceber nada quando o carro bateu forte em mim sem nenhum aviso. De repente, um barulho alto irrompeu, e tudo ao redor ficou nebuloso. Meus olhos ficaram turvos, e eu senti meu corpo sendo jogado para longe sem esperança. A cena que se seguiu foi realmente caótica.
As vozes dos meus amigos ecoavam por toda parte, uma cacofonia de sons, mas eu não conseguia ouvir claramente. Eu só conseguia ouvir as batidas rítmicas do meu coração desaparecendo lentamente na minha cabeça. O sangue começou a se espalhar no pavimento, e senti um frio arrepiante irradiando do meu corpo. Eu não conseguia me mover, não conseguia falar. Eu só conseguia ficar ali imóvel. Minha sensação agora é realmente estranha, como se eu estivesse sendo separado do meu próprio corpo. Não consigo sentir mais nada. Os sons de gritos e o barulho ao redor gradualmente desapareceram, como se eu estivesse em um lugar estrangeiro. Então tudo afundou em um silêncio absoluto. Eu senti como se estivesse caindo em um buraco profundo sem gravidade, sem dor, apenas um silêncio estranho me cercando. Naquela época, eu não sabia se ainda estava vivo, mas não sentia mais medo ou preocupação. Tudo parecia parar, e eu não conseguia mais sentir o mundo ao meu redor. Naquele momento, eu não sabia onde estava. Eu só sentia como se um vazio infinito me cercasse, frio, mas estranhamente pacífico. Quando me tornei consciente novamente, me vi em um caminho estreito, mas era diferente de qualquer caminho que eu já tinha conhecido. Tudo ao redor estava envolto em escuridão, sem um único raio de luz. Sob meus pés, o solo preto e úmido parecia que o espaço estava respirando. Tudo estava tão silencioso que eu não conseguia ouvir nada. Mais importante, eu não conseguia sentir meu corpo. Essa sensação é realmente estranha, como se eu não estivesse mais neste mundo. Tentei olhar ao redor, mas só vi as laterais da estrada como correntes rodopiantes, ondas escuras subindo e sendo varridas. Tudo o que posso sentir é uma quietude, um silêncio inefável. Nesse momento, comecei a me sentir assustado. Eu estava assustado porque não sabia onde estava ou o que aconteceria a seguir. Perguntas repentinas inundaram minha mente. Onde estou? O que está acontecendo comigo? Estou morto? Uma sensação repentina de pânico tomou conta de mim, me fazendo tremer. Comecei a me sentir mais tenso e senti vontade de voltar, de deixar este lugar. Mas quando me virei, só conseguia ver a imagem nebulosa do meu corpo deitado imóvel no chão. Meus amigos estavam correndo em minha direção, gritando e chamando meu nome, e havia alguns médicos tentando me salvar. Mas havia algo realmente estranho, eu não conseguia mais sentir meu corpo, não conseguia alcançar aquelas pessoas. Parecia que eu estava em outro lugar, longe delas. Eu queria gritar, queria fazer alguma coisa, mas não conseguia. Não conseguia voltar. O pânico cresceu dentro de mim. Não pode ser, pensei. Eu morri? Aquele sentimento de confusão ficou cada vez mais forte. Mas então, olhei para frente, onde um único raio de luz brilhava no fim da estrada. A luz não era nada como eu tinha visto antes. Não é deslumbrante, mas suave e cheia de vida. Se está me chamando, um sentimento estranho surgiu em mim, como se aquela luz tivesse um poder irresistível. Não sei porquê, mas parece que não tenho outra escolha a não ser ir em sua direção. Não posso voltar. Não posso mais voltar, eu disse a mim mesmo. Mas agora, não sinto mais medo. Uma estranha sensação de paz, embora eu não entenda completamente o porquê, me envolveu. Naquele momento, eu sabia que tinha que seguir em frente. Mesmo que eu ainda tivesse tantas perguntas em minha mente e não entendesse o que estava acontecendo, algo dentro de mim me disse que caminhar era algo que eu tinha que fazer. Não há outra escolha. Eu tenho que continuar me movendo em direção à luz. Quando pisei naquele caminho onde a luz estava lentamente avançando em minha direção, uma sensação estranha surgiu. De repente, senti como se toda a minha vida estivesse girando para trás. Minhas imagens, os momentos que vivi, passaram diante dos meus olhos tão rápido quanto um filme acelerado, mas claros o suficiente para que eu pudesse sentir cada detalhe.
Eu me vi como uma criança quando minha família estava completa, quando meus pais estavam sempre ao meu lado. Eu podia sentir claramente o calor e o amor em cada olhar e cada palavra deles. Mas houve momentos em que não prestei atenção neles, momentos em que apenas foquei nas coisas ao meu redor, ignorando o que é realmente importante. Meus pais não estão mais ao meu lado, e eu não percebi que poderia tê-los deixado tristes. Então, vi os momentos com meus amigos, os jogos de basquete cheios de risadas, as tardes cheias de piadas divertidas. Lembro-me vividamente da sensação de liberdade e felicidade. Mas logo depois disso, foram os momentos em que fui irrefletido, os momentos em que discuti com minha avó, sem ouvir suas palavras. Minha avó, que sempre esteve ao meu lado, me ensinou sobre a compaixão de Deus e sobre os valores com os quais eu não me importava naquela época. Suas palavras ainda ecoam em meus ouvidos: prepare-se, pois um dia Deus vai usar você. Naquela época, eu não entendia nada. Eu não ouvia, eu não compreendia. Mas agora, quando todas essas imagens aparecem diante dos meus olhos, percebo que perdi muito. Suas orações, aquelas vezes em que ela ficava acordada até tarde rezando por mim, eram todas cheias de amor e esperança. Posso vê-la claramente lá em momentos em que eu não estava prestando atenção, e me sinto sufocado. Uma onda de culpa e arrependimento surge dentro de mim. E então, eu me vi naquelas noites solitárias quando eu apenas sentava sozinho no meu quarto. A sensação de vazio encheu minha alma. Mesmo que houvesse amigos ao meu redor e eu tivesse tudo o que precisava, eu ainda me sentia perdido. Eu sentia como se estivesse perdendo algo importante, mas não sabia o que fazer para encontrá-lo novamente. Eu penso sobre aqueles momentos, e minhas lágrimas caem. Eu me arrependo de não entender o valor dos momentos e não apreciar as pessoas ao meu redor. Por que eu não te escutei mais? Por que eu não prestei atenção ao que você disse? Eu não posso voltar. Eu não posso mais consertar essas coisas. Todas aquelas imagens, aqueles momentos preciosos, se tornaram o passado. E naquele momento, quando eu percebi tudo o que restou para mim foi arrependimento. Enquanto eu caminhava até o fim da estrada, uma luz quente me envolveu. Foi quando eu vi uma figura aparecendo à distância. Aquela pessoa saiu da luz, vestindo um casaco branco puro com cabelos longos caindo em cascata, olhos brilhantes, mas gentis e quentes. Naquele momento, a sensação era muito estranha, como se tudo ao nosso redor de repente tivesse ficado em silêncio, restando apenas eu e aquela pessoa. Mesmo que eu não tivesse tido tempo de entender o que estava acontecendo, imediatamente percebi quem era, sem precisar pensar muito. Eu sabia que era Jesus. Ele estava ali, olhando para mim com olhos cheios de amor e compreensão. Meu coração disparou, mas uma estranha sensação de paz também me envolveu. Os pensamentos caóticos em minha mente gradualmente desapareceram, deixando apenas o silêncio absoluto. Mesmo que eu não tenha dito nada, ele parecia entender tudo dentro de mim. Os pecados, os arrependimentos, as preocupações, tudo foi visto por ele sem julgamento. Apenas amor, perdão e um sentimento profundamente profundo de que ele me entende, mesmo quando eu não me entendo. Jesus olhou para mim profundamente, como se estivesse vendo diretamente em minha alma. Ele não disse nada imediatamente, mas seu olhar me fez sentir como se estivesse em um lugar que era muito estranho e muito familiar. Um lugar onde eu não precisava mais me preocupar ou sentir medo. E então ele disse, em uma voz suave, mas poderosa: olhe e lembre-se, pois você será aquele que trará esta mensagem de volta para alertar a humanidade antes de 2025. Fiquei atordoado por um momento, incapaz de encontrar as palavras. Parece que um poder invisível está surgindo dentro de mim, como se eu tivesse recebido uma responsabilidade imensamente importante. O medo inicial não está mais lá, em vez disso, é uma paz maravilhosa,
uma crença profunda de que tenho uma missão que devo cumprir. Mesmo que eu não entenda completamente o significado de suas palavras, sei que nunca esquecerei este momento. Quando Jesus acenou com a mão, não entendi o que estava acontecendo. Um momento atrás, eu estava parado no meio do caminho da luz, sentindo uma sensação de paz e amor transbordando dentro de mim. Mas assim que ele gesticulou, tudo mudou de repente. Sinto claramente a atmosfera sombria e fria, como se este mundo de repente se despedaçasse. Fiquei no meio de uma cena terrível, um país em ruínas. Vejo as ruas caóticas, mas não a agitação da vida animada. Em vez disso, há passos apressados, confusos e temerosos. Famílias foram despedaçadas. Crianças correram dos braços dos pais, sem encontrar para onde se voltar em busca de apoio. Sinto a frieza da separação, do amor sendo despedaçado. De repente, meu coração fica pesado. Essa frieza não vem do clima, mas de corações que perderam a conexão. Os gritos, os berros e o som de esperanças despedaçadas ecoavam pelo ar. As pessoas não conseguiam mais se ouvir. Os protestos nas ruas não têm a intenção de mudar, mas de destruir. Sinto como se estivesse sendo dilacerado. Não consigo entender como pode haver tanto ódio entre as pessoas, pessoas que antes poderiam ser apenas vizinhos, amigos ou colegas. Os tumultos continuam acontecendo, ninguém pode detê-los, e tudo flui no caos. Jesus está ao meu lado, e seu olhar não é mais tão gentil quanto era no início. Esse olhar agora está cheio de preocupação e dor. Ele olhou para essas cenas como se as tivesse visto acontecer há muito tempo, mas ainda assim não conseguiu evitar sentir uma profunda tristeza. Como não se sentir de coração partido, vendo seus filhos se perderem nessa raiva e medo? Vi rostos em chamas de raiva. Pessoas que antes eram capazes de amar umas às outras agora estão se afogando em ódio, raças, regiões e políticos. Eles continuam se dividindo, incapazes de encontrar harmonia. Eu me pergunto, por que isso? Por que não conseguimos encontrar um ponto em comum, um senso de empatia para viver harmoniosamente uns com os outros? Houve um tempo em que me perguntei, é possível salvar isso? Existe alguém que pode mudar tudo o que aconteceu? E quando olho para aqueles que exploram esse caos, aqueles que tão temerosamente inflamam o ódio para transformar as pessoas em máquinas de violência, sinto uma raiva ardente em meu coração. Eu costumava me perguntar, o que posso fazer em um mundo como este? Como podemos nos levantar contra as forças do mal que estão destruindo tudo de bom na vida? Jesus falou, essa é a escolha da humanidade, e isso vai acontecer em breve. Não consigo acreditar. O terror que senti está gradualmente tomando conta do meu corpo. Quando Jesus acenou com a mão novamente, o espaço ao meu redor mudou de repente. Tudo começou como se estivesse sendo dilacerado por uma fúria das profundezas da terra. Posso sentir um movimento sob meus pés, um tremor poderoso, como se o mundo inteiro estivesse gritando. O chão estava rachado com fissuras profundas correndo sob meus pés, causando tremores poderosos que me forçavam a me firmar a cada passo que dava. Os arranha-céus imponentes, as casas, todos os telhados que eu já tinha visto, agora desmoronaram em fragmentos como tijolos quebrados. Vi pessoas correndo em pânico, seus rostos cheios de medo e terror. Eles não são mais as pessoas amigáveis que eu conhecia, mas agora são apenas figuras fantasmagóricas vagando em meio à terrível devastação da natureza. Terremotos implacavelmente varrem tudo, apagando os resquícios de paz. Há um incrivelmente pesado sentimento pesando sobre mim quando vejo esta cena. As pessoas, em vez de buscar maneiras de ajudar umas às outras, estão brigando por cada pedaço de comida e cada lugar para se abrigar. Amigos e rostos familiares na sociedade agora se tornaram estranhos, deixando apenas desespero e ganância desenfreada. Ninguém mais se importa com ninguém.
Todos só se importam consigo mesmos, e em seus olhos, vejo uma frieza indescritível. Eu me pergunto, como isso pode ser? Por que as pessoas não se ajudam em tempos difíceis? A resposta só vem quando vejo aqueles olhos vazios, as mãos não mais estendidas para ajudar, mas cheias de raiva, medo e arrependimento. Cada dor, cada fragmento da sociedade se acumula assim, e eu me sinto como um estranho, incapaz de fazer qualquer coisa além de testemunhar a destruição de todos os belos valores. Jesus estava ao meu lado, seus olhos cheios de tristeza. Não por causa da destruição, mas porque ele sabia que a humanidade tinha chegado a esse ponto, permitindo que a ganância e o medo ofuscassem a compaixão e a crença em ajudar uns aos outros. Ele disse, sua voz cheia de emoção, os seres humanos realmente se esqueceram do amor. A sensação daquele frio me dá arrepios na espinha. Eu me pergunto, quando o desastre acontecer, ainda saberemos como amar e ajudar uns aos outros? Os relacionamentos humanos podem superar esse pânico e ganância? Olhando para essa cena, entendo que os desastres não vêm apenas da natureza, mas também das próprias mudanças nos corações dos humanos. Quando a sociedade perde seu amor, quando as pessoas não se importam mais umas com as outras, é quando os verdadeiros desastres acontecem. Conforme a luz da segunda visão gradualmente se apagava, vi outra imagem diante dos meus olhos. Um jovem alto apareceu com cabelos loiros e um rosto cheio de determinação. Ele estava no meio da multidão caótica, entre aqueles que lutavam contra a devastação do mundo ao seu redor. Mas em vez de medo, seus olhos estavam cheios de determinação. Uma presença forte e confiante irradiava dele, como se nenhum caos pudesse abalá-lo. O jovem não ficou parado, mas deu um passo à frente, estendeu a mão e, com uma voz clara e forte, gritou para todos, vamos nos unir. Vamos confiar uns nos outros. Podemos superar isso. Suas palavras são como uma lufada de ar fresco, soprando pelas ruas cheias de pânico e desespero. Todos os olhares se voltaram para ele, gradualmente, algumas pessoas começaram a segui-lo. Eles não sabem exatamente quem ele é, mas sentem algo especial sobre ele, uma luz na escuridão. Sinto como se estivesse lá, no meio daquela multidão, e vejo uma mudança acontecendo. O pequeno grupo que o seguia começou a encontrar um abrigo seguro onde estariam protegidos, não apenas das devastações da natureza, mas também das preocupações e medos dentro do coração de cada pessoa. E quando encontraram esse refúgio, não apenas sentiram uma sensação de segurança, mas também uma esperança renovada. A esperança de que não estavam sozinhos nessa batalha. Mas o milagre não para por aí. O jovem, passo a passo, continua a atrair mais e mais pessoas. O pequeno grupo eventualmente se tornou uma comunidade forte, e aquele jovem gradualmente se tornou uma luz guia, brilhando na escuridão. Ele não apenas os ensinou a sobreviver, mas também a amar e ajudar uns aos outros. Ele se tornou um símbolo de força, resiliência e fé. Olhando para aquela imagem, não posso deixar de sentir uma forte emoção brotando dentro de mim. Um jovem, armado apenas com fé e amor, pode se tornar a luz guia para uma comunidade inteira. Eu me pergunto se um dia eu poderia me tornar uma pessoa como ele. A pessoa que, quando o mundo ficar escuro, será a tocha mais brilhante, iluminando o caminho para todos superarem os desafios da vida. Aquele jovem, com a luz em seu coração, me mostrou que nos momentos mais sombrios, a maior força da humanidade não é a força física, mas a força da fé e do amor. A visão desapareceu. Jesus estava lá, exatamente como estava, com os olhos cheios de amor e firmeza. Mas desta vez, ele não ficou apenas em silêncio. Ele acenou com a mão como se estivesse tentando me guiar para algo importante. Ele apontou para 2 caminhos, cada um claramente visível diante dos meus olhos. A primeira estrada, a estrada da luz. Sinto como se estivesse cercado por uma luz brilhante e quente.
Ao entrar neste caminho, vejo que tudo é novo. As árvores são exuberantes, os pássaros estão cantando e todos ali têm um sorriso feliz. A atmosfera está cheia de amor, união e esperança. Parece que todos estão se unindo para reconstruir uma comunidade forte onde ninguém é deixado para trás. Todas as dificuldades e dores são curadas, e naquele espaço, sinto uma sensação absoluta de paz. Mas então a luz gradualmente desapareceu e percebi que, do outro lado, outro caminho estava se abrindo. Escuro e cheio de sombras errantes, o caminho da escuridão. A cada passo que dou naquele caminho, sinto o frio e a escuridão. As sombras da destruição, divisão e sofrimento se avolumam. Imagens de guerra, ódio e desespero passam diante dos meus olhos. Os sons de choro e gritos ecoavam nas esquinas da rua, sem esperança e sem salvação. Fiquei ali, sentindo como se meu coração estivesse sendo dilacerado, vendo a devastação inevitável do caminho escuro. Eu não queria ir para lá. Não quero ver esse sofrimento, essa divisão. Mas esse sentimento estava surpreendentemente próximo, como se eu pudesse ouvir o chamado daquela estrada lá do fundo. Jesus se virou para olhar para mim. Seu olhar não era de julgamento, mas sim de profundo entendimento, como se ele tivesse visto tudo antes. Então ele disse, em uma calma voz, mas cheia de poder: o ano de 2025 será o ano em que a humanidade deverá escolher seu caminho. Essas palavras ressoam dentro de mim como um chamado claro para o despertar. Qual caminho escolherei? O caminho da luz, com amor, unidade e esperança, ou o caminho da escuridão, com destruição e divisão? Você tem que voltar, Jack. Você precisa voltar e contar a todos. Ligue para eles, prepare-os para o que está por vir e traga-os de volta à luz. Olhei para ele e, naquele momento, percebi uma coisa: não apenas eu, mas todos nós temos o direito de decidir. Podemos mudar nossa direção. Podemos escolher viver no caminho da luz, onde o amor e a paz triunfarão sobre tudo. Mas para conseguir isso, cada pessoa deve abrir seu coração, deve acreditar no poder da unidade, deve enfrentar bravamente a escuridão e fazer a luz brilhar intensamente. E eu sei que tenho que voltar para transmitir esta mensagem para que todos saibam que não importa quão difícil seja a estrada, a luz está sempre lá, esperando que a gente entre. Quando eu abri meus olhos lentamente, a luz branca ofuscante me fez apertar os olhos. Minha mente ainda está confusa, me sentindo tonta, e uma dor aguda irradia por todo o meu corpo. Cada movimento parece uma faca me cortando. Mas então, algo me impossibilitou de pensar apenas na dor. Eu olhei para cima e vi minha mãe sentada ao lado da cama do hospital, seu rosto cheio de lágrimas, incapaz de parar de chorar. Meu pai estava ao meu lado, seus olhos cheios de preocupação, suas mãos segurando gentilmente as da minha mãe. Eles tinham chegado. Eles estavam aqui. E naquele momento, eu senti uma sensação de conforto, como se eu estivesse envolvido em seu amor incondicional. Foi nesse momento que percebi que eu não tinha realmente partido, nem tinha realmente perdido. Eles ainda estão aqui, e eu ainda tenho uma chance de mudar tudo. Mas então, um som suave da TV no canto do quarto do hospital me tirou desses pensamentos. Virei-me e vi uma reportagem sobre Barron Trump, o filho do ex-presidente dos Estados Unidos. Apenas um segundo depois, um arrepio percorreu minha espinha. O jovem de cabelos loiros na tela é o que vi na visão. De repente, meu corpo inteiro parecia congelado. Meus olhos se arregalaram, incapaz de desviar o olhar da tela. É ele, sussurrei para mim mesmo. Meu coração batia tão forte que eu conseguia ouvir cada batida. É ele, aquele que vi liderando as pessoas na visão de mudança, esperança e luz. Ele estava no meio da multidão, forte e resoluto, como uma tocha brilhante na noite escura. Mas como?
Como posso alcançá-lo? Como posso conectar o que vi com essa realidade? Olhei para minha mãe e meu pai, meus olhos cheios de confusão, mas também cheios de esperança. Quando contei tudo a minha mãe e meu pai, pude sentir a dúvida em seus olhos. Minha mãe sentou-se em silêncio, suas mãos firmemente entrelaçadas como se estivesse tentando encontrar uma explicação razoável para o que eu tinha acabado de dizer. Meu pai apenas suspirou e balançou a cabeça. Essas são apenas as cicatrizes do trauma, filho. Minha família inteira está preocupada comigo, mas essas coisas não são a realidade. Eles não conseguem entender, e eu não posso culpá-los. Eles não vivenciaram o que eu testemunhei. Sinto que estou preso entre dois mundos. Um lado são meus entes queridos e o outro lado é a orientação que recebi de Deus. Mas não posso ficar em silêncio. Não posso mais viver com medo e dúvida. Esse sentimento é tão forte, e sei que tenho que compartilhar minha história, quer alguém acredite ou não. Decidi voltar para minha avó. Ela é a única pessoa que conheço que vai entender, que vai acreditar em mim. Quando ela me viu entrar em casa, ela olhou para mim com olhos amorosos, como se estivesse me esperando todo esse tempo. Sentei-me ao lado dela e compartilhei tudo. Sem dúvida, ela pegou minha mão e disse: Minha querida, sei que você viu a verdade. Deus lhe deu esta missão, e agora você deve seguir sua palavra. Você tem que dizer a todos, Jack, que Deus quer que você entregue esta mensagem para aqueles que estão dispostos a ouvir. Somente fazendo isso você pode ajudá-los a se preparar espiritualmente para o que está por vir. Ela falou comigo com determinação e fé inabalável, e senti meu coração se inflamar de esperança. Essa foi a primeira vez que comecei a participar de grupos bíblicos. Gradualmente, compartilhei minha jornada. Cada vez que estou na frente das pessoas, compartilhando minha história, sinto um grande poder maior do que eu me acompanhando. Eu os incentivo a se prepararem espiritualmente, escolherem o caminho certo e não se deixarem cair na escuridão. Não sei se todos acreditam em mim, mas sei que esta mensagem não é só para mim, mas para todos nós. Lembro-me das palavras de Jesus: em 2025, a humanidade terá que escolher seu caminho, e entendo que minha missão é ser um guia, ajudando outros a reconhecer a luz e escolher o caminho do amor e da paz. Ultimamente, costumo sentar e olhar pela janela enquanto a luz da manhã filtra pelos galhos das árvores, mas, no fundo, não consigo encontrar paz. O ano de 2025 está se aproximando, e sei que o tempo está se esgotando. Vi as visões terríveis que Deus me mostrou, os avisos claros e poderosos que não posso ignorar. O sentimento dentro de mim agora é muito pesado, como se eu estivesse carregando um fardo que não pode ser largado. Deus me deu uma missão, e não posso recusá-la. Tenho que compartilhar minha história. Tenho que contar às pessoas sobre o caminho que elas devem escolher. Conheci Jesus, e ele me mostrou dois caminhos. Não posso ficar em silêncio sobre o que vi: o caminho da luz, o caminho do amor, a unidade, levando a paz e a cura, e o caminho da escuridão, o caminho da destruição, divisão e sofrimento. Deus me disse que 2025 é o momento para a humanidade fazer uma escolha, e sei que não posso deixar as pessoas perderem essa oportunidade. Minha história não é só minha, é um aviso para todos nós. O tempo está se esgotando. Devemos escolher o caminho da luz, o caminho do amor, paz e unidade. Esse caminho nos levará a um futuro mais brilhante. Mas se escolhermos o caminho da escuridão, veremos destruição, divisão e sofrimento. E não vou parar. Continuarei a contar minha história até que todos entendam que essa escolha é a decisão mais importante de suas vidas. O tempo está se esgotando. Só quero que todos saibam que escolher o caminho da luz é a escolha certa. Preparem-se, porque nosso futuro depende disso.